Então, uma boa noite a todos que estão aqui. Que a paz do nosso Mestre Jesus, que a paz da espiritualidade amiga, que se encontra nesse ambiente, possa estar nesse momento nos amparando, chegando no coração de cada um de nós aqui presentes e também aqueles que nos assistem em seus lares. Então, o tema de hoje é um tema que fala sobre a gratidão. É um tema que a gente retirou de pesquisa e conteúdo desta obra de Joana de Ângeles, de Divaldo Franco, A Psicologia da Gratidão, um livro muito bom, uma leitura muito gratificante, muito importante, principalmente nos dias de hoje. E nós vamos então, de início, para dar entrada no tema, trazer uma narrativa, uma história que aconteceu, uma história real, contada num livro chamado Pequenos Milagres, uma autora judia, de nome Ida Hadberman, juntamente com uma outra jornalista, que traz a esse livro muitas histórias sobre pequenos acontecimentos ditos, entre parênteses, como milagres, aquelas coincidências que acontecem na vida, que nos levam ao caminho, a outro, e que dizem muito a respeito de todos nós. E ela começa contando a história de um jovem que viveu, a história corre nos anos 70, justamente naquela época onde os hippies, havia aquele movimento nos Estados Unidos, onde os jovens se encontravam num momento nostálgico, uma nova era para eles, tudo era muito lindo, era natureza, se encontravam a céu aberto, e havia todo aquele movimento entre os jovens hippies naquela época. Principalmente ali em Ohio, Estados Unidos da América, na cidade de Cleveland, havia então esse jovem chamado Joey, que era um jovem judeu e que se envolveu nesse movimento e queria um mundo novo, um mundo melhor. Cansado das tradições judaicas, muito rigorosas, principalmente porque ele era filho de um judeu que vinha de uma tradição religiosa, vinha de família, numa vivência muito tradicional dentro dos conceitos da vivência judaica. E ele, pai do Joey, o Sr. Rickles, ele era então um sobrevivente do Holocausto. Havia sobrevivido ao grande campo de extermínio de Auschwitz. E ele, então, trazia nas suas convicções o amor pelo judaísmo, a tradição, a seriedade e a responsabilidade assumido, passando de geração a geração a tradição judaica. E Joey, dentro daquele novo conceito, daquela nova vida, daquele novo jeito de viver que havia ali então surgido entre os jovens e que eles achavam que iam mudar o mundo pelo seu jeito, ele então chega decidido e pede ao pai um tempo para conversar e expõe ao seu pai as suas ideias, seus projetos e diz: pai, eu estou cansado da tradição judaica. Eu estou abandonando, eu estou deixando, eu não suporto mais a tradição judaica. E eu quero viver uma vida real, livre de qualquer dogma, de qualquer crença, de qualquer pensamento, principalmente judaico. E aí nós imaginamos, uma pessoa se hoje já é difícil, às vezes, as pessoas mais antigas aceitarem uma mudança de ideia, imagina lá na década de 70, vindo de uma família muito tradicional e com todo o seu histórico que ele trazia de sobrevivente daquela grande tragédia, daquela grande vivência triste que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. O pai não aceitou, normal, tentou convencer o filho, e o filho convicto disse: não, pai, eu não quero mais, eu vou viajar, está decidido, e eu estou abandonando a tradição judaica, o judaísmo.
O pai, então, indignado, disse: então você vai embora daqui e nunca mais apareça. Se você conseguir, mude o seu nome, o seu sobrenome, porque eu não quero mais que carregue o meu nome. E expulsou ele como sendo uma vergonha para a família. O filho, decidido, com 20 anos de idade, então, vai embora de casa e, juntamente com a sua namorada, Mary, que também era de origem judaica, e também havia dado o mesmo recado no seu lar e também saído de casa. Os dois, então, decidem viajar à Índia. Vão para a Índia buscando todo aquele sonho daquele mundo da Índia, que mostravam, muitas vezes, aquela propaganda daqueles locais com mármore, com ouros, aqueles gurus, né? Toda aquela vivência, mas não mostrava a realidade da Índia como é até hoje, de doenças, superpopulação, esgoto a céu aberto, toda aquela situação que o país vive. Já era assim lá e ainda continua hoje. Mas jovens vão, então, nessa viagem. Passam-se 5 anos lá na Índia, e numa manhã quente, na capital da Índia, o jovem caminhava por entre a multidão e escuta um grito chamando Joy, Joy, de longe. E ele vira-se e encontra um grande amigo do tempo da faculdade. Esse amigo vai, eu abraço, os dois se abraçam, e aí conversam. E naquela espontaneidade toda, o amigo diz assim: Joy, meus pêsames, deixa eu te dar um abraço. E ele: pêsames? Mas por que pêsames? Como assim, por que pêsames? Pelo seu pai? Como assim, meu pai? Seu pai faleceu fazem 3 meses, você não sabe? E ele: não, eu não sabia. Eu viajei e não deixei endereço nem contato e fiquei sem data de voltar. Mas do que ele faleceu, se ele era um homem tão forte, com muita saúde? E o jovem diz para ele: olha, é um diagnóstico. Difícil o diagnóstico, porque não há ainda uma certeza, é muito novo ainda esse tipo de diagnóstico, mas é uma tal de depressão, melancolia, tristeza. Ele foi murchando e morreu. Ainda fez uma viagem 1 ano antes de morrer para Israel, mas voltou de lá mais triste ainda e veio então a falecer de tristeza. O jovem então caiu em pranto, reconhecendo, e disse que era ele que havia matado seu pai. Naquele momento ele decide voltar à sua cidade natal e decide então viajar, tentando buscar o auto-perdão e buscar o perdão do seu pai, de alguma forma, para que ele tivesse paz. Ele então convida a sua namorada e viaja para Israel, tentando buscar os últimos passos do pai, o porquê que ele havia ido para lá. Chegando lá então, adentrando Jerusalém, naquela cidade, com tanta história, em todos os cantos, ele, como que guiado por uma intuição, por passos largos, se dirige diretamente ao famoso Muro das Lamentações, que era um local onde era construído o antigo templo judaico e que foi derrubado por Tito, de Roma, no ano 70 depois de Cristo, aonde não ficou pedra sobre pedra. E lá aquelas pedras empilhadas, um pequeno pedaço que Tito poupou do muro, que é chamado então de Muro das Lamentações, é um local de encontro, aonde os judeus vão rezar, vão pedir, vão de alguma forma buscar o perdão e vão também buscar de alguma forma a gratidão. Poucos, mais pedidos de perdão. Ele se dirige para lá então. Quando entra naquele espaço sagrado, João então vê pessoas, porque ele nunca estava lá, apesar de ser seu povo, ele não tinha muito interesse e entendimento do que era a cultura judaica, apesar de, por muito tempo, seu pai, dentro das tradições, tentando lhe passar conhecimento, mas ele não entendia o porquê aquelas pessoas ficavam rezando, se batendo, rezando,
se movimentando contra o muro, de frente ao muro. Curioso, então, ele vai e pergunta a um jovem rabino que se encontrava de pé ao lado, o que eles faziam? Fala no idioma judaico, e o jovem reconhece pelo sotaque do seu idioma judaico que ele era americano. E ele diz, eu imagino que você não saiba, você é um judeu americano, vejo pelo seu sotaque. Pois eles estão orando, estão lendo a Torá, e estão orando. É o Muro das Lamentações. E ele pede, então, para também fazer uma leitura e uma oração, e o jovem atende ele, alcança um livro do Torá, aonde ele abre ao acaso e cai no Salmo 114. E ele começa a ler justamente aquele salmo, onde Davi, ali também, usa das lamentações dentro daqueles escritos. Ele então começa a sentir toda aquela amargura, tudo aquilo revivendo dentro dele, enquanto lia, chorava e lembrava e via como se visse o seu pai expulsando de casa, dizendo para ele sair dali e nunca mais voltar. E ele então, amargurado, seca as lágrimas, tenta se recompor e olha e vê pessoas colocando pequenos papeizinhos entre as brechas do muro, pedras sobre pedras, mas tão bem colocadas que muito pouco ficavam de frestinhas, quase não entrava a lâmina de uma faca. Mas as pessoas ali procuravam e colocavam papéis. E ele, curioso, então pede a esse rabino por que aqueles papéis, o que eram. E o rabino diz, olha, são pedidos que as pessoas vêm aqui e fazem, e colocam na pedra diretamente a Deus. Diz a tradição que Deus atende a esses pedidos se forem sinceros. E ele pede então um papel ao rabino, um pequeno papel, e rascunha ali algumas palavras, aonde ele coloca, papai, aonde você estiver, me perdoa. Perdoa pela minha juventude infeliz, sem consciência. Eu amo, papai, aonde estiver, perdoa-me. Enrola aquele papel, coloca o seu nome, enrola o papelzinho e vai procurar um lugar, que havia muitos já colocados, ele procura e acha um vãozinho. Quando ele coloca aquele papel naquele vãozinho, cai um papel daquele mesmo vão no chão. Ele vai junto ao papel, pensa em colocar de volta, mas aí, jovem, aquela curiosidade de jovem, sente uma grande curiosidade de ler o que estava escrito ali. Desenrola aquele papelzinho já seco pelo tempo, amarelo, já de algum tempo ali colocado, e ao abrir o papel, ele lê assim, Joy, meu filho, eu vim lhe pedir perdão, filho. Seu velho pai, cansado, não soube compreendê-lo. Eu não me perdoo por isso. Aonde estiver meu filho, meu coração o ama. Assinado Ricaus. Um pequeno milagre, conduzido com certeza por mãos invisíveis. Um milagre que muitas vezes acontece nas coincidências do dia a dia e que nós não entendemos. E o perdão, conforme Joana de Ângeles diz, ele é muito importante. Diz ela que entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. E um gênero de gratidão desconhecido por muitos, diz ela, é o perdão real. E nós vemos quantos pais, quantas mães, no mundo espiritual, quantos amigos, quantos filhos, talvez que partiram também, ou que aqui ficaram, buscando esse perdão real. Quantos que carregam em si, muitas vezes, a mágoa, o ressentimento, o veneno desse ressentimento, e fazem questão do dia a dia de carregá-lo em si, de relembrá-lo. Enquanto outros tantos tentam, de alguma forma,
buscar a sua cura, o seu verdadeiro perdão. Nós vamos entender que a gratidão, e diz Joana de Ângeles, que ela é esse sentimento tão nobre, que nos traz felicidade, nos traz saúde, nos traz um entendimento, um sentido para a vida. Quando ela se movimenta dentro de nós, de alguma forma, ela muda as nossas vidas. E é nesse sentido que nós vamos falar um pouco hoje, nessa pequena reflexão, no dia de hoje, nessa noite, sobre este gênero de gratidão, sobre esse sentimento tão nobre. Diferente do que a gente acha, às vezes, que é a gratidão, e fica, por vezes, indignado e não entende quando alcançamos, fizemos algo a alguém e não nos é reconhecido isso. Vamos também compreender um pouco sobre isso. Diz neste livro, Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles, que existem pessoas que são capazes de doar toda a sua riqueza em desprendimento, mas não são capazes de perdoar. Diz ela, perdoar é caridade, e caridade é gratidão. Quantas situações que existem familiares, quantas situações que existem de amigos para amigos verdadeiros, de empregados para patrões, de patrões para empregados, de vizinhos que um dia ajudaram, que foram ajudados, de desconhecidos, de anônimos na rua, que muitas vezes nos alcançaram a mão, nos ajudaram no momento difícil, e que passam muitas vezes por uma bobagem, despercebidos ou esquecidos por nós. E nós vamos percebendo então que tudo isso é um grande movimento interior dentro de nós, quando a gente não consegue enxergar ainda algo de bom que outra pessoa fez para nós. E basta uma situação complicada que aquela pessoa fez, um ato, para que a gente repila ela, deixe ela de lado, esqueça, não a perdoe e fique de alguma forma ingrato. E o grande problema da ingratidão, conforme Kardec também nos fala, no Livro dos Espíritos, trazendo as perguntas e a resposta dos Espíritos ali, no Evangelho segundo o Espiritismo também, e nesta obra de Joana de Ângeles, o grande problema nosso é o egoísmo, é o orgulho. O egoísmo e o orgulho não nos deixam, por vezes, dizer muito obrigado. O egoísmo e o orgulho não conseguem ver num ato de outra pessoa algo bom, mas para nós, muitas vezes, é uma obrigação que a pessoa está fazendo. Ou, às vezes, o orgulho nosso é tão grande que a gente alcança algo, ajuda, mas automaticamente cria-se dentro da nossa consciência uma dívida que aquela pessoa tem para com nós, num sistema de troca. E não é assim que é a gratidão. Diz Joana de Ângeles que o ingrato, diante do seu atraso emocional, reclama de tudo, desde os fatores climatéricos aos humanos de relacionamentos. Tudo, nunca nada está bom. É aquela pessoa muitas vezes sentida, amarga, que você diz, olha, que dia bom hoje. Ah, está muito quente, eu estou suando. Odeio o calor, eu gosto do frio. E aí quando chega no frio, a mesma pessoa diz que odeia o frio. Aquela pessoa que nunca está bom o relacionamento, seja com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o irmão, ou lá no trabalho, nunca nada está bom. Desde as situações orgânicas às emocionais, sempre com o verrumo da acusação ou da autojustificação, assim como do mal-estar, a que se agarra em seguro mecanismo de fuga da realidade. A pessoa é infeliz e ela faz questão de tornar
aquelas pessoas que têm contato com ela de alguma forma também felizes. São pessoas, no geral, ressentidas, amarguradas, difíceis de lidar. E são as mais difíceis de agradecer algo quando são assim atendidas, ajudadas, ou de alguma forma agraciadas por alguma situação da vida, que a vida traz, nem sempre as pessoas, porque a pessoa tem ali a sua saúde, ela tem os seus braços perfeitos, ela tem pernas, ela escuta bem, ela fala bem, ela tem um pensamento rápido, ela tem tudo o que precisa dentro de casa para viver, não vive num país de guerra, não passa fome, necessidade, tem à noite uma cama gostosa, um lar quentinho para se abrigar, tem tudo de bom. Tem filhos saudáveis, mas nunca nada está bom. Então, algo está errado na alma dessa pessoa. Um grande obstáculo também a todos nós, a gratidão madura, para aqueles que querem desenvolver a gratidão madura, é o hábito de esperar-se, resposta ao ato gentil, de aguardar-se que o outro, o beneficiário, reconheça o que recebeu e retribua. Eis aí uma forma subreptícia ou fraudulenta de narcisismo. Quando você faz algo e exige gratidão da outra pessoa. Ficam-se decepcionados pela ausência dessa resposta, o que induz muitos ansiosos às atitudes infantis de que nunca mais farão nada mais por ninguém, pois não o merecem, diz Joana de Ângeles. Eu lembro de uma pessoa que ela dava presentes de amigo X, amigo secreto, ou presentes de final de ano de Natal, isso eu lembro. E ela tinha anotado o presente que ela comprou e quanto que ela pagou para a pessoa. E ela fazia a conta, mais ou menos, daquilo que ela ganhou, se tinha compensado aquilo que ela tinha dado, pelo valor que ela tinha investido. Vocês entenderam? Então, se ela deu um presente, né, bom, presente de um valor, ela esperava ganhar em troca. E se não ganhava, ela ia anotando. E mais ou menos percebia o que ela gastou a mais. E no outro ano ela baixava o valor dos presentes porque ela não tinha tido lucro no ano passado. Imagina. Quantos de nós, às vezes, a gente faz um favor, né? Mas já fica esperando que aquela pessoa, se um dia eu precisar, eu vou lá e vou pedir também. Quantas situações assim de comércio nesse sentido. Isso não é gratidão, gente. Você estender com uma mão e já ficar com a outra esperando o troco ou a moeda de volta. É complicado, mas é um tema assim que, se a gente for analisar, muitos de nós ainda carregam isso dentro de nós. Talvez pelo conceito, né, de alguns comércios, como, por exemplo, o Natal, que instiga muito isso. Talvez pela criação desde pequenos, talvez, não sei, pelas nossas raízes emocionais, pretéritas, mas a gente costuma exigir da outra pessoa. Você ajuda uma pessoa e se aquela pessoa não tem o hábito, não reconhece aquilo como uma ajuda e não lhe agradece, a gente guarda ressentimento. Eu já me peguei assim já. Estudando e lendo, eu percebi que muitas vezes já agia assim. E a gente vê o quanto é difícil às vezes falar de um tema que a gente já agiu assim. Daí a gente fica pensando, poxa vida, estava errado. Isso não é gratidão. Ser grato não é exigir de volta. Ser grato é sentir feliz por ter ajudado. Jesus dizia que há mais prazer em dar do que há em receber. Há muito mais alegria quando a gente pode ajudar alguém que está em necessidade, que não tem nada a oferecer, que precisa, e você consegue amparar e ajudar aquela pessoa, do que muitas vezes você dá algo e aquela pessoa lhe pagar de volta, lhe dá de volta algo também. Aquilo se apaga logo. Mas você saber que conseguiu ajudar realmente uma pessoa e essa pessoa muitas vezes mudou a vida por aquela ajuda, por aquele empurrãozinho, por aquela palavra,
por aquele abraço amigo, por aquele dia que você visitou, pela lembrança que ele levou ao desencarnar daquela amizade verdadeira e que nunca exigiu nada de troca. Isso é valioso e fica gravado dentro de nós. Mas o tema fala sobre um grande desafio da gente ser grato nos momentos difíceis. Porque muita gente pode dizer assim, é bom ser uma pessoa grata, agradecer a Deus pela vida, por tudo, quando está tudo bem, quando tudo está ocorrendo bem. E Joana de Ângeles também, neste livro, ela comenta muito e fala sobre situações que muitas vezes chegam à nossa porta, aflições, dificuldades, situações que fogem do nosso controle e que deveríamos também agradecer por essas situações. E ela dá o exemplo da tempestade que ela arrasa a terra, despedaça tudo quanto encontra ao alcance, semeando pavor e destruição. Mas logo que essa tempestade passa, a vida renova a paisagem, recompõe a flora e a fauna, restitui a beleza num ato de gratidão à ocorrência agressiva. Nós vamos ver nos livros que nos contam, na própria trajetória que se encontra nos evangelhos, nas cartas tão famosas de Paulo e de outros apóstolos, mas nos livros também de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, que contam a história lá da era primitiva cristã, daqueles primeiros cristãos e tudo o que enfrentavam, com perseverança, com alegria. Eles eram levados aos circos, aquelas arenas, para servir de festa aos romanos, onde ali eles eram colocados no Coliseu, naqueles grandes estádios, para serem devorados por animais ou por gladiadores, por lanças, como modo de diversão à população. E pasmem, eles entravam cantando felizes naquele momento, agradecendo a oportunidade. Quantos de nós hoje que carregamos e enfrentamos dentro de nós a aflição de enfrentar um leão, um animal feroz, de um grande problema, desafiador, um filho talvez com uma situação difícil, uma doença grave na família, um medo, uma situação financeira que mudou, que abala a estrutura familiar. Seja qual for a situação, diz Joana de Ângeles, agradeça. Agradeça por tudo ter ocorrido bem. Agradeça pelo que não ocorreu de mal. Mas agradeça também pelo que ocorreu de mal. Poderia ter sido pior. E agora você está quites perante a lei de causa e efeito. E eu lembro de um fato que aconteceu comigo alguns anos atrás, já há muitos anos atrás, eu numa situação bem complicada, assim a gente sempre se virando, trabalhando extra, às vezes trabalhava, sempre praticamente 2 trabalhos, e aí nos meus horários de folga eu ensinava, dava curso, numa técnica lá que eu sabia, que contratava para me ensinar, dava um valor extra, era um pouquinho que ajudava. E eu lembro que, certo dia, um sábado à tarde, eu trabalhava durante o dia numa empresa e sábado à tarde daí eu dava esse curso. E aí lá numa escola, dando curso, vem alguém, bate na porta lá, pergunta, é aquele carro cinza, assim, que está no outro lado da rua, é de algum de vocês aí? E eu falei, tá o carro, esse aí, é meu. Olha, deu um probleminha lá no carro lá. Enroscaram no teu carro. Eu, parei, fui lá ver, saindo da aula, fui lá ver, havia enroscado de fora, assim, lá do finalzinho até na frente, assim, lá do motorista, assim, rasgado bastante, assim, bem mais razoável. Me deu um desespero na hora. Perguntei, mas quem foi? Não pegaram a placa, nada? Não era placa, foi um gaioteiro. Ele fez a volta ali, o cavalo não venceu, correu, enroscou a gaiota e foi rasgando. Pensei, vou cobrar como?
Na hora, no mesmo instante, eu já era espírita há algum tempo, já participava, atividade, estudava. Na hora me veio a lembrança, mas instantânea, sim, de uma situação que eu vivi com entre 19 e 20 anos de idade, que eu havia batido na traseira de um carro, encostado, machucado um pouco o carro e fugi, não dei assistência. Isso me pesou a consciência mais tarde, quando a gente vai ganhando responsabilidade e consciência na vida, nos atos. Eu lembrava, não tem como eu fazer, como restituir, pagar, não sei nem quem era. E aquilo ficou de lembrança. Ficou aquela lembrança, aquela recordação. Naquele momento eu lembrei. Eu lembrei da causa, da lei de causa e efeito. Eu lembrei que não há o acaso, que não há aquela situação que nos vem sem que a gente esteja naquele momento precisando ou merecendo a situação. Fiquei quieto, precisei, vamos lá trabalhar mais um pouco e continuar pagando. Acontece. A doutrina espírita nos traz um entendimento muito grande de muitos temas e muitas situações da vida. Nos traz um entendimento e nos faz mudar a nossa forma de pensar e de ser. Assim, diz ela, continua aspirando pelo melhor. E se por acaso a resposta da vida é negativa, tem paciência, porque ainda não é este o momento do êxito. Ainda faltam ser expungidos muitos venenos que permanecem nas mentes e sentimentos de ódio, derivado de orgulho ferido, que a dor não alcançou, mas que não será evitado. Continuar sempre. É o que Paulo também enviava como carta aos cristãos, incentivando que mesmo diante das perseguições, das situações que ocorriam naquele tempo, das situações que eles enfrentavam, que além da dificuldade financeira, da dificuldade da fome, da perseguição que ocorria e risco de vida que eles sofriam, que hoje nós não temos, apesar que muitas vezes temos problemas sérios, mas não como eles tinham à época, ele dizia, alegrai-vos, sejam gratos por tudo isso. Porque a gratidão é a resposta do amor à vida. E nós precisamos sim agradecer todos os dias por tudo que recebemos. Então esta é a psicologia da gratidão que Joana de Ângeles nos diz, que nos alerta. Que a pessoa que tenta de alguma forma compreender a vida com esse olhar da bondade, da gratidão, do entendimento, ele vai perceber que diante das situações da vida, nada é por acaso. Se as aflições batem à nossa porta, como diz no Evangelho, ou elas são por consequência de escolhas nossas dessa existência, por aquilo que nós fizemos, escolhemos, caminhos que nós decidimos tomar e agora estamos colhendo, ou se são aquelas situações difíceis que nós não conseguimos controlá-las, que vêm contra a nossa vontade, são sim situações, aflições de outros tempos, de outras vidas. Mas chegou a hora e estamos preparados. Temos então que rogar sim forças, persistência. Temos que rogar de alguma forma o auxílio da espiritualidade amiga, buscar o amparo sempre, mas também agradecer a Deus por tudo de bom que todos os dias nós recebemos. Então, com esta pequena reflexão, essa mensagem, nós deixamos aqui, de alguma forma, uma contribuição com mais o entendimento de Joana de Ângeles, desse espírito que trouxe tantos livros, tantas obras através de Divaldo Franco, e que tem, com certeza, um grande conteúdo a nos passar, várias obras que se encontram aqui na biblioteca, disponíveis para quem quiser conhecer a biblioteca da casa. Então, nesse momento, chegando ao final da nossa reflexão, vamos buscar a sintonia com a espiritualidade amiga,
a sintonia com o nosso Mestre Jesus e agradecendo nesse instante por todas as coisas boas que recebemos todos os dias, por aquilo tudo que nos chega, a saúde ou a força de enfrentar uma situação de doença. Agradecemos pelo corpo físico, por estarmos encarnados aqui nesse momento, por estarmos dentro da casa espírita, compreendendo, buscando entendimento, por receber nesse momento o auxílio espiritual, sejamos nós aqui encarnados ou irmãos desencarnados que também vêm em busca de auxílio, por tudo, mas principalmente pelo amor que o Senhor, Mestre amigo, tem por cada um de nós em especial. Nos conhece a cada um desde tempos esquecidos. Sabe a necessidade e o que cada um carrega dentro de si, de angústia, de anseio, de carência, de real necessidade. Ouve os nossos pedidos íntimos que nesse momento fizemos, rogando esse auxílio, rogando esse amparo. E sempre, de alguma forma, amiga, nos atende. Sabe o momento certo para cada situação e sabe como nos ajudar. Mestre, amigo Jesus, nós te agradecemos e rogamos também o auxílio para que a paz venha ao mundo, para que essa mesma paz também venha aos nossos corações, para que possamos olhar mais a vida com os olhos da bondade, do sentimento bom, da alegria, da vontade de viver. Mestre querido, que nessa noite de hoje, ao retornar aos nossos lares, possamos também levar conosco um pouco do teu amor, da tua energia, da tua paz que se encontra nesse ambiente. E que possamos, sim, retornar melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja.